Estamos falando de compromisso, último domingo do mês de junho. Nós temos sido edificados com esta temática, com este chamamento ao compromisso, a reflexão diante de Deus do que é uma vida compromissada com o Senhor. E estar compromissado com o Senhor também é estar compromissado com a nossa vida, ou comprometido com a nossa vida. É estarmos, consequentemente, comprometidos com os nossos familiares, é estarmos comprometidos também com os nossos amigos, com o meio ao qual nós fazemos parte, no sentido de promover diferença, de trazer algo, de acrescentar algo, de não passar, como ou sem promover nada, mas nós estamos na vida por um propósito, e nós queremos compartilhar algo da parte de Deus, como também já fomos ministrados de uma forma poderosa nessa manhã pelo pastor Alex. Semana passada, olha, eu bebi de balde, a gente está bebendo de balde, viu, Alex? Não está mais dando para tomar no copo não, tem que tomar no bico da garrafa, porque assim, Deus tem dado muita água para a gente beber, para a gente ser edificado à luz da palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história, uma analogia que Jesus faz através de parábolas, que está lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 10. Vamos juntos pensar nisso junto com Jesus, porque Ele deixou isso para nós. Ele falava com aqueles que estavam ali, mas Ele deixou registrado nas Sagradas Escrituras, nos seus Evangelhos, é para que justamente nós possamos também sermos edificados. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa história continua. Jesus, nesse tempo, nesses versículos, no capítulo 15, ele cita, ou ele traz 3 parábolas. Estas 2 e depois mais uma, que é a famosa parábola do filho pródigo. Só que as 3 parábolas, elas têm uma correlação entre si. Elas se completam. Porque quando a gente para ver, a gente encontra lição na primeira e na segunda, quando ele fala de ovelhas e quando ele fala de dracmas, e depois ele meio que junta tudo para trazer uma consciência. Ele traz a figura do pai e dos 2 filhos. Então, por que Jesus faz isso? Porque Jesus vê a necessidade de trazer, através de parábolas, este ensinamento, esta instrução naquele momento. Havia um público ali, e não era um público só, não era uma classe de pessoas só. Haviam 4 grupos de pessoas. Você veja que ele diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
E murmuravam os fariseus e os escribas. Então o público que estava ali presente, ao qual Jesus está dirigindo a parábola, e as três, eram os publicanos, os pecadores, os fariseus e os escribas. O que Jesus está ensinando, ele está ensinando para os quatro. Ele não está isentando nenhum, nem está fazendo nenhuma acepção de pessoas, ele está instruindo todos que ali estavam. Porém, a gente percebe nessa história, ou o que Jesus está dizendo, que as motivações eram distintas. E ele percebe isso no coração das pessoas. Porque vejam que alguns estavam querendo ouvi-lo. Está bem claro no texto que um grupo chegou lá porque queria ouvi-lo. E outro grupo estava lá ouvindo, mas o propósito deles era murmurar. Então nós ali encontramos este grupo de pessoas de propósitos distintos. Então existem os que querem ouvir e os que querem murmurar. Faz parte. É do sentimento ou da tendência humana, porque nós somos, e não deveríamos ser, mas nós somos movidos pelos nossos interesses. Geralmente nós nos movemos por aquilo que nós queremos, e nós nos damos o direito de opinar se é bom ou se é ruim, e nós somos livres. E nós podemos fazer isso, mas nós precisamos refletir, assim como Jesus está trazendo uma reflexão para nós, e dizendo que estava claro para ele que ali haviam pessoas dispostas a ouvi-lo, porque queriam aprender algo, queriam queriam que as suas necessidades fossem supridas, e haviam outros que estavam ali com suas formações, com suas concepções, com as suas ideologias, que estavam ouvindo, mas com o intuito de criticar, de se contrapor àquilo, e de inclusive julgar. Porque eles murmuravam. A atitude de Jesus em não fazer distinção de pessoas suscita inclusive o preconceito entre elas. E aí vem para quem é a salvação? A pergunta que nós nos fazemos: para quem é a salvação? Para aqueles que se acham perdidos. A única forma de nós alcançarmos isso é nós reconhecendo que nós precisamos, porque chega até um ponto, em um dado momento, que ele diz: eu não vim para os que são sãos, eu vim para aqueles que são doentes, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão enfermos. Jesus, ele é direto. Jesus não fala por subterfúgios. Jesus, ele verdadeiramente vai ao encontro do nosso ser, da nossa vida. E quando a gente vê essa primeira parábola, Jesus demonstra uma situação de uma vida que está sendo perdida. Ele está falando que um homem tinha 100 ovelhas, das quais 99 estavam ali e uma havia se perdido. Ele está falando de que uma vida estava sendo perdida. E na outra parábola, Jesus, ele está falando de valor que está sendo perdido. No primeiro momento, ele está falando, pela analogia da ovelha, de uma vida que está sendo perdida. E na segunda, de um valor que está sendo perdido, porque ele apresenta como analogia para reflexão, através de uma parábola,
dracmas. Ele disse que a mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma. Dracma tinha um valor aproximado de um dia de trabalho. Ele está só associando a valor, para que ficasse claro para as pessoas a reflexão que ele estava querendo transmitir. E diante disso, nós pensamos sobre o compromisso, já que estamos na temática esse mês de compromisso, nós temos um compromisso com a vida, com a nossa vida. Porque nós somos também tendenciosos a olhar sempre para a vida dos outros, para fazermos uma análise da vida dos outros, e nós não paramos para olhar a nossa real situação, e vemos o que nós precisamos fazer, o que é que nós precisamos ajustar, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa. E Jesus, nessas parábolas, ele dá justamente essa amplitude e faz essa análise. Ele traz uma reflexão profunda daquilo que nós somos e do que nós precisamos ser, e do cuidado que nós precisamos ter com a nossa vida. Existem pessoas que estão saindo, perdendo as suas vidas. E existem pessoas que estão dentro, perdendo os seus valores. Existem pessoas que estão perdendo as suas vidas, ou saindo e perdendo as suas vidas. E existem pessoas que estão dentro, como aquela mulher, ela estava dentro da sua casa. E ela perdeu a dracma dentro da sua casa. Já a ovelha, ela saiu, e o homem precisou ir buscar. Então tem algumas coisas importantes para a gente pensar juntos nisso aqui. O grande desafio é entender o compromisso que temos com a nossa vida e com o seu propósito, com o meu propósito, com o seu propósito. Porque nós não fomos criados ao acaso. Deus nos chamou por um propósito, para uma missão. E negligenciar isso, não prestar atenção nisso, não se encontrar com isso, fatalmente nos levará a perdas, a morte, a viver uma vida descompromissada com aquilo que tem um real sentido para nós e que dará um real sentido para a nossa vida. Vamos bater cabeça, vamos sofrer. E Jesus fecha a questão da sonologia quando ele traz a sua última parábola e mostra a história do filho pródigo, o mais moço. Vejam que ovelha, ela tem senso de direção. Ela percebe quando está perdida, não ver o pastor e as outras ovelhas. E assim é mais fácil de trazer de volta. Ele traz duas parábolas e depois ele começa a dizer, agora vamos juntar isso aqui, vamos pensar. Eu falei de ovelha, aí depois ele disse que tem um filho que pediu o que era dele ao pai, o que ele tinha por herança, e saiu. A ovelha aqui sai. A ovelha que sai. Mas a gente vê que esse moço, ele sai, ele gasta tudo que tem, ele vai gastando, ele se encanta com o mundo. Mas chega um momento que diz que ele cai em si. Ele cai na real e ele vê a sua situação. E ele faz o quê? Ele volta. Então, por isso que ele traz a analogia da ovelha. No entanto, os que estão perdidos dentro são mais difíceis de serem tratados, pois não percebem o valor que eles têm. Qual é o problema do filho mais velho quando o filho mais novo volta? Tristeza
ciúme. E ele chega inclusive para o pai e diz: está vendo? Eu estou sempre aqui, eu faço tudo, me preocupo, acordo cedo, labuto, mas você não faz uma festa dessa para mim? Então, não tem valor nenhum para você. Qual a resposta que o pai dá? Para com isso. Você não entendeu nada. Você não está entendendo nada. Você está preso na sua caixinha de religiosidade, de herança, de sei lá o quê. Porque, meu filho, tudo o que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. E eu não sei qual é o fim da história, porque lá não há um registro de arrependimento. Tem o filho que diz que se arrependeu, mas não tem dizendo que o filho que estava o mais velho se arrependeu. Vejam que é algo para a gente refletir seriamente diante das duas posições. Porque existem duas formas, é isso que Jesus está querendo ensinar, duas formas do inimigo comprometer a nossa vida. Eu ouvia um irmão falar comigo domingo atrasado, eu acho. A gente estava aqui num culto da manhã e ele disse uma coisa que, se eu ouvir, não estava lembrado. Ele disse: o problema do crente ou do cristão é que ele não leva a sério ser crente ou ser cristão, mas o diabo não leva na brincadeira o fato de ser diabo. A gente age com a nossa vida espiritual de uma forma relaxadamente, nos esquecendo que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. A gente acha que ele vai alisar, ele vai querer nos quebrar na emenda e deixar no chão. Quando a gente estiver no chão, ainda vai pisar no pescoço. Aí a gente não leva a sério a nossa vida espiritual, a gente negligencia a nossa vida espiritual, achando que o inimigo vai dar moleza para a gente. O inimigo leva muito a sério o desafio dele. Nós é que não levamos a sério a astúcia dele e a responsabilidade que a gente tem com a nossa vida espiritual. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são desafiadores. Nós precisamos ter consistência espiritual, nós precisamos andar com discernimento. Para nós foi liberado a autoridade dos céus. Todo poder nos foi dado, porque Ele conquistou e disse: vão e façam obras maiores do que a que eu fiz. Ele disse que não tem como vencer a sua igreja, e nós fazemos parte disso. E porque nós estamos cabisbaixos, e porque nós estamos sendo vencidos, é porque nós não estamos atentando para o poder liberado para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para nós que fomos resgatados pelo seu amor e pela sua graça. Aleluia. Duas formas de o inimigo comprometer a nossa vida. A primeira é mostrando o que tem fora, para que não valorizando o que tem dentro, saiamos da área de proteção. Quando nós estamos na casa, na presença do Pai, vivendo o propósito do Pai para nós, nós estamos seguros. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. O inimigo acampa onde? Ao nosso? Quem dá legalidade para o inimigo agir somos. Para de culpar o diabo, irmão.
Quem dá legalidade ao inimigo somos nós. Quem abre a brecha ou passa na porta de saída somos nós. Ele disse que ele está destruído, vencido. Ele disse que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Como assim o inimigo pode ter força contra nós? Mas o inimigo, ele é astuto, e ele precisa abrir uma brecha, ele precisa abrir uma possibilidade para que ele possa nos alcançar. O inimigo, em alguns momentos, ele vai mostrar o meu potencial. Digo, o inimigo vai mostrar o meu potencial. Quer dizer, você é o cara. E você, em dado momento, vai se esquecer que isso que você tem não é seu. Foi Deus quem deu. É herança. E você se apropria disso, você diz, me dê isso aqui, que isso aqui é meu, e deixe eu ir. Opa! Começou o erro. Começou você pegar a sua herança aqui. Porque aqui você está para evidenciar a grandiosidade do amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. E tudo que nós temos é dele, porque é assim que a gente canta. Mas o inimigo quer nos envaidecer. Ele quer nos enganar. Síndrome de Lúcifer. Quando ele estava aqui, cuidando das maravilhas que Deus tinha colocado para ele cuidar, anjo lindo, ele olha para tudo aquilo e, por que não? Olha, ele regimenta, a ele foi dada autoridade para delegar, para mandar, para cuidar, para agir. Ele disse, Deus, por que não? Então ele sabe que essa síndrome, que a seta do mal que nos alcançou, está em nós, e se ele for lá e cutucar, a gente vai pegar, a gente vai dizer, por que não? Aí quando a gente se apropria disso, a gente começa a estabelecer julgo. Eu sou melhor do que fulano? Eu sou melhor do que cicrano? Porque a minha esposa? Porque o meu esposo? Porque ninguém me vê na minha casa? Porque ninguém valoriza o que eu sou e o que eu faço? O inimigo mostra a beleza do que não é meu. Tem coisas que são dos outros, mas por eu não olhar para o que Deus me deu, eu fico olhando para o que eu não tenho. Aí eu começo a ver o que não é meu, o que é dos outros, a bênção dos outros, a família dos outros, o ministério dos outros, o sucesso dos outros, e eu começo a ser tomado por um espírito de inveja. Porque o inimigo começa a me mostrar a beleza do que não é meu. E no lugar de nós agradecermos a Deus pela vida dos nossos irmãos, por aqueles que estão perto de nós, pelo nosso amigo de trabalho que foi promovido, e não ficar dizendo, miserável. Como assim? Era eu. Agora ele vai ver. Primeiro aqui, né? Aí o cara vira seu chefe. Aí chega lá e você, mas tá, quem é você? Ou então você não diz, né? Porque agora ele pode te demitir, mas você, se puder, vai deixar o trabalho bem mais lerdo para comprometer o sucesso do seu colega de trabalho.
Isso só acontece em Marte. Na Terra não acontece. O inimigo vai mostrar o caminho para sair. Vai dizer, olha, não vale a pena não, sai, vai embora, passa. Tem coisa melhor para você fazer, não estão te valorizando. E aí, ó, ele vai te mostrar o caminho para você sair, para você desistir da sua família, para você desistir do seu ministério, para você desistir do seu propósito. Talvez até achando que está fazendo certo, mas a gente perde a direção, a gente perde a sensibilidade. Porque fatalmente a gente está olhando para nós deixamos de olhar para Deus. Aí a gente para de orar. Está olhando para mim? Por que orar? É a minha força? É a minha capacidade? Para que orar? É o meu intelecto? Para que ler a Bíblia e Deus se revelar para mim? Então, orar dia de terça-feira, de 5 até as 7 da manhã, Deus o livre. Não dá. Para quê? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu achei interessante que o pastor Alex disse hoje de manhã, quando tem duas pessoas falando em nome de Deus e as duas não está num consenso só, alguém, não é Deus ali naquela história. Não é, pastor Alex? Então cuidado, porque eu não consigo entender. Deus está falando ali, Deus está falando aqui. Esse Deus de aqui não está falando com esse Deus de aqui, está tudo ao contrário. Um dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Tem quantos deuses aqui? Então tem uma coisa errada. Quer saber o que você faz? Vai orar. Não é hora de decidir nada, vai orar. Vai ler a Bíblia, vai pedir revelação a Deus. Não ficou claro ainda, jejua. Não ficou claro ainda, então fica quieto. Continua orando. Ah, pastor, mas está demorando. E daí? Quer errar? Vocês estão num silêncio. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Se estiver doendo, daqui a pouco a gente... Só um choque de realidade vai fazer a gente perceber a nossa real situação. Porque o inimigo ele vai mostrar o caminho de saída, mas ele não vai mostrar o caminho de volta não. Ele não vai mandar você voltar nem a pau, Juvenal. Ele não tem interesse, ele quer te desviar, ele quer me desviar, então ele não vai mostrar o caminho de volta. Um abismo, não, está fraco, um abismo, ele vai querer, veja a degradação que há naquele jovem, ele vai, e ele desce, e ele desce, e ele desce, até que ele chega na situação de não dar comida para os poucos, ele estava inferior àquele que estava dando a comida para os poucos. O que estava dando a comida para os poucos tinha se decidido, ou comida para os poucos ou para ele. Ele quer comer. A que situação ele chega? A que situação o pecado pode nos levar? A que situação o distanciamento e uma vida sem propósito com Deus pode nos levar? E nós não levamos a sério isso, porque o nosso compromisso é com a vida que Deus me deu, Ele te deu e Ele me deu, para que nós sejamos mordomo dela. É nossa, e não adianta desculpa, não adianta dizer que foi A, B ou C, ele vai, quando a gente chegar na presença, ele diz, o que foi que você fez com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Ele não vai querer saber o que ele deu para o vizinho, ele não vai querer saber o que ele deu para o pastor, ele não vai querer saber o que ele deu para o seu irmão que está do lado, ele vai querer saber o que ele te deu e o que ele me deu. Nós precisamos de um choque de realidade. E que essa realidade venha pela presença do Espírito Santo agindo nas nossas vidas, para nós entendermos a grandiosidade do propósito de Deus para a nossa vida, e não pela queda.
A segunda forma do inimigo comprometer a nossa vida é não nos permitindo ver o valor que temos para que anulemos a nossa paternidade. O inimigo luta para que os desafios do cotidiano tirem a nossa sensibilidade. É muita coisa, é muito a fazer. Ministramos isso aqui quarta-feira. O dia tem 24 horas, a semana nem me lembro ao certo, eram 168. Dá tempo para a gente se organizar, a gente consegue, mas a gente bagunça. E aí a casa vira aquele entulho, a vida, vira aquele entulho. E quando isso acontece, a gente perde a sensibilidade. Os desafios do cotidiano, as lutas, os afazeres, é tanta coisa, é a família, é o trabalho, é o ministério, é a vida, é o meu sonho, é o meu desejo, é a formatura, é a casa própria, ou a reforma da casa, é o carro, é tanta coisa, e junta tudo, e a gente somatiza tudo, e a gente perde a sensibilidade, aí a gente vira zumbi, Walking Dead. Se vocês estão percebendo, eu estou falando da programação da semana, tá? Eu já falei que terça-feira tem despertar, de 5 às 7, que é oração. E na próxima quarta-feira tem o último capítulo da série Walking Dead. E a gente vira um zumbi. E a gente perde o tato, perde a sensibilidade. Aí é coice, aí sabe, é grosseria, é mundo da lua. A minha esposa, às vezes, ela diz assim, para de pensar. Porque eu estou viajando, entendeu? Estou em outra esfera. Aí ela diz, para de pensar, você pensa demais. Aí eu até riso, né? Às vezes é preciso, esposas, ajudem os seus esposos. Não dizem que eles ficam com controle só trocando os canais, né? Mas ele não está assistindo nada. Aí você vai, toma o controle, diz, você vai assistir o que mesmo? Entendeu? Da mesma forma elas, né? Falam de tudo, né? Aí porque entra no assunto, fala de outro, fala da amiga, fala não sei de que, fala. Aí você também, marido já diz, stop! Para! Você quer falar o que mesmo? Qual é o assunto em pauta? Minha cabeça é estante, livros. Pega um, fala, resolve, põe lá, né? Não dá. Minha cabeça estava cheia essa semana, eu até amassei o carro. É melhor eu ficar quieto. Vou parar, e antes de eu sair eu vou carro, volante, rua, esquerda, direita, sinaleira, senão eu bati. Prejuízo meu. A gente perde a sensibilidade. O inimigo aguça a nossa percepção para que sejamos críticos e rancorosos, suscitando discórdia e inveja, isso fruto de uma cegueira espiritual que não nos permite ver qual é o valor e o propósito do que nós temos. A mulher estava na sua casa, a mulher ela tinha 10 dracmas. A casa era de quem? Dela. As dracmas eram de quem? A sujeira era de quem? A bagunça? Era dela. Era dela. E o que a gente faz? Porque a ordem foi, ache a dracma perdida. Ache a dracma perdida. Nós não precisamos estar perdendo, porque hoje a gente perde uma dracma, amanhã a gente perde outra dracma, e daqui a pouco a gente não vai entendendo que aquilo foram valores que Deus agregou em nós, e quando a gente olha não vai ter mais dracma nenhuma, nós perdemos todas. A primeira coisa, para que a gente comece a organizar, é acender a candeia. Acenda
a candeia. Quer o manual? Quer a planta da casa? Onde é o quarto? Está tudo enrolado. Não sei nem como. Pega a planta da casa. Acenda a candeia. Lâmpada. Quem entende de Bíblia aqui? Lâmpada é a tua palavra e para o meu caminho. Está complicado organizar essa bagunça? Acenda a candeia. Está disponível. A primeira coisa que você limpe logo na casa, dê uma faxina nela na sua Bíblia. Tira a poeira. Não vai subir fumacinha daqui. Não vai. Leia. Coloque em prática. Vai fazer diferença. Sem isso, não tem luz. Se não tem luz, você vai conseguir fazer mais nada, esquece. Acenda a candeia. E acendendo a candeia, enxergar a luz da palavra de Deus, não por achismo, eu acho, porque eu acho, é muito acho na nossa vida, é muito acho com o que é andar com Deus, não tem que achar, tem que viver a palavra, é simples, lá aqui não tem achismo, tem verdade que corrige, que dá rumo, que transforma. Não é por acharmos, é por princípio. Aí depois, varre, vassourinha. Precisamos varrer a casa. Tirar a sujeira que o tempo naturalmente acumula. Se você fechar uma casa, deixar ela linda, maravilhosa, tudo bonitinho, lustrado, tudo, sabe, impecável. Fecha a casa. Volte depois de um ano, vai estar limpa? Não, vai estar sujo. Então, de um jeito ou de outro, o tempo, ele acumula situações, ele acumula coisas, e nós precisamos varrer. Mas o fato da gente varrer e da gente encontrar a sujeira não nos habilita, nem nos dá o direito de simplesmente dizer que essa casa não presta. De simplesmente a gente, daquele chavão que a gente tem, levantou, jogou debaixo do tapete a sujeira, levantaram o tapete e tem um monte de sujeira embaixo e eu vou embora dessa casa. Uai, quando você limpa a sua casa, quando você tem sujeira na sua casa, você vai embora dela? Ou você a limpa e continua lá? Limpe a casa, porque a casa é sua, e continue nela, porque foi Deus que lhe deu a casa. Precisamos persistir diligentemente até encontrar a dracma, pois ela está dentro da casa. Ela não está na casa do vizinho, não. A minha dracma, eu não vou achar na vida do outro, não. A dracma é minha, o valor é meu, o propósito é meu, o chamado é meu. Eu vou encontrar na minha casa. E eu não posso desistir disso. Enquanto eu não achar, eu não desisto. Não podemos desistir, mas temos que persistir. E veja aqui a parábola, Jesus coloca as palavras certas: diligentemente. Não é de qualquer forma. Eu vou limpar a casa. Eu vou ver o que é que eu faço. A Bíblia diz, Jesus está dizendo diligentemente, com gana, com determinação, com ousadia. Eu vou achar, eu vou limpar, eu vou arrumar. Essa dracma está aqui,
e ela é minha, ela tem um valor para a minha vida, e foi Deus quem me deu, e eu não abro mão dela. Por que eu não posso desistir? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque Deus disse: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você está esperando? Você está esperando? Você sonha? Você tem desejos? Você está na presença de Deus? Então não desista, porque Ele tem pensamentos a nosso respeito, diz o Senhor, de paz e não de mal, para nos dar aquilo que a gente espera, aquilo que a gente quer. Deixa lá, por favor. Não sabote os planos, os seus planos nem os sonhos. Deus está trabalhando para realizá-los. Sabe como é que você vai sabotar os seus sonhos e os seus planos? Se precipitando, não reconhecendo o valor que Deus deu para a sua vida. Deus quer realizar os seus sonhos. Em que se baseia a sua vida? Pode ficar de pé, por favor. Ministério do Louvor pode estar aqui a postos. Em que se baseia a sua vida? Na pandemia? Nas situações negativas? Nas suas frustrações? Nos seus desencantos? Só nos seus sonhos? Quando você tem um presente? Em que se baseia a sua vida? Qual é a base de você enfrentar o seu dia? Jeremias também capítulo 17, versículo 7 a 8 diz: bendito o homem que confia no Senhor. Diga, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Eu sempre li essa palavra, mas ela nunca fez tanto sentido na minha vida quando a minha esposa me levou para viajar. Porque quem me leva para viajar é ela. Porque por mim eu fico preso, né? Ela vai e diz, quer nem saber, se vira, tá aqui, já comprei, a gente vai e arruma a mala. Aí eu vou. E aí fomos lá para um lugar e todo mundo queria ver um tal de Lago Azul. É Lago Azul, né, amor? E todo mundo queria ver o Lago Azul. Aí eu fui ver o tal do Lago Azul. Põe a foto aí. É lago? Não, tinha o Lago Azul. Mas Deus não me inspirou com o Lago Azul. Quando eu desci naquele lago, que é uma rocha, é uma caverna, e o lago é lá embaixo, e ele é azul por causa de não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. Não entendi bem porque ele fica azul, mas ele fica azul mesmo. Que eu olhei, eu esqueci o lago. O homem é meio atravessado, né? E pastor então fica vendo coisa esquisita. Eu vi isso.
Está vendo raiz ali? Está vendo? Ali é o começo da caverna. Põe a outra foto. A outra foto. Agora está mais perto. Lá tinha planta em cima. E aquelas plantas vencem, as suas raízes vencem as rochas, porque aquilo ali é raiz. Passando no meio das rochas. Porque lá embaixo tem o quê? O tal do Lago Azul. Tem água. A próxima. Olha que coisa linda. Chegou no chão. Numa altura enorme. Põe a próxima aí. Olha. Parece uma teia. Da rocha em cima até onde tem água. E elas se cravam ali. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer. Que aqueles que confiam no Senhor têm raízes que procuram a água. E quando a gente procura a água, que a água é a palavra, é a fonte de água viva, que é Jesus. Meu amigo, pode dar o vendaval que for em cima. Eu passo as rochas, eu fico até no ar, fica no ar, mas eu vou até lá embaixo, eu me cravo, porque eu estou indo atrás de água. Aleluia. Sabe o que Jesus está querendo mostrar? Que qualquer uma das histórias existe alguém que está procurando, não com o que se tem, mas com o que se perde. Pela lógica humana, ninguém põe em risco 99 por causa de uma. Pela lógica humana, não se deve perder tempo com um quando se tem 9. A figura do homem, lá, que deixa as 99 e vai procurar uma, é a figura de Jesus, o bom pastor. A figura da mulher que encontra, que procura valores, é a figura do Espírito Santo, que é quem vai nos revelar o valor que nós temos, a importância que nós temos. É Ele quem vai limpar, é Ele quem vai abrir os nossos olhos, é Ele quem vai tratar na nossa vida. É o Espírito Santo. Como está a nossa relação com o Espírito Santo? E a figura do pai, que tem 2 filhos, um mais velho e um mais novo, é a figura de Deus. Representa Deus. Logo, nenhum dos 3, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, negligenciarão com nenhuma vida. Nós é que temos que olhar para nós e temos compromisso conosco, para não fazermos escolhas erradas, pois sempre temos à nossa disposição um Jesus que salva, um Espírito Santo para nos despertar, e um Deus que nos ama. Sempre nós teremos à nossa disposição um Jesus para nos salvar, um Espírito Santo para nos despertar, e um Deus que nos ama. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu ser neste momento, para te convencer da justiça, do juízo e do amor. Ele está te levando a uma consciência plena de que nós precisamos nos posicionar diante de Deus com relação ao compromisso que nós precisamos ter com a nossa vida, com a nossa existência aqui na terra. Não transfira
responsabilidades. Não transfira responsabilidades. Deus está olhando para mim e para você, e o seu Santo Espírito está sondando os nossos corações. Se posicione diante de Deus nesta noite. Você pode colocar a mão no seu coração. Louvor, pode cantar assim baixinho: esta casa é sua. É o seu tempo com Deus. Esqueça quem está do teu lado nesse momento. Talvez você saiu, mas o Espírito Santo te mostra o caminho de voltar. Talvez você não tenha dado valor para aquilo que você representa para Deus. Veja o que disse a palavra: porque Deus amou a você de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Você acha que você não tem valor? Oh, aleluia! Comece a orar nesse momento. Comece a dizer ao Senhor: esta casa é tua, Senhor. Oh, aleluia! Vem, Jesus, vem, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Invade o meu ser. Invade esta casa, Senhor. Vem, Jesus. Invade o nosso coração, Senhor, nesta noite. Traz paz, Senhor, ao coração aflito nesta noite. Traz esperança, Senhor, para aquele que está olhando para os quatro cantos, Senhor, e não está encontrando perspectiva. Traz, Senhor, pela tua luz, pela ação do teu Espírito Santo, traz direcionamento, Senhor. Oh, aleluia! Vem para o Senhor, vem para o Senhor, vem para o Senhor. Abraça o Senhor, abraça o Senhor. Abraça o Senhor. Namas, nem maná, lhe canta lá. Aleluia. Ele não desiste de você. Ele nunca vai desistir de você. Não desista dele. Aleluia. 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 Pai, somos teus filhos, Senhor. Nós somos a tua igreja. Nós somos comprados e redimidos pelo sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Nós anulamos a legalidade que nós temos. Nós rejeitamos, Senhor, aquilo que nos afasta de Ti. E nós entregamos a nossa vida a Ti. Vem fazer morada no nosso coração, Senhor. Começa, Senhor, através da ação do Teu Espírito Santo, limpar as nossas vidas. Tira o entulho, tira a sujeira. Arruma, Senhor, as coisas, as circunstâncias, Senhor. Aquilo que nós trouxemos, que nem era nosso, e nós trouxemos para dentro da nossa casa, nós lançamos fora, Senhor. Porque nós queremos que Tu venhas a cuidar, Senhor, de nós. Para que assim, ó Deus, venha reinar paz, venha reinar alegria, venha reinar esperança, ó Deus.
e através da nossa vida o teu nome ser glorificado. Aleluia. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se faz tempo que você está longe da casa do Pai, e você hoje quer voltar e entregar a sua vida de novo a Jesus e reatar a sua aliança com Ele, e você já está fazendo essa declaração aí no seu coração, e o Espírito Santo está te inundando. Se você está fazendo essa declaração de fé, e você quer dizer isso para Jesus: oh, Jesus, hoje eu me entrego novamente a Ti, eu quero que Tu dirijas a minha vida. Se você quer fazer essa declaração hoje, de volta, de retorno à casa do Pai, não é a vida nova não, tá? É a casa do Pai. Se quer fazer isso, onde você estiver, dá um tchauzinho. Eu quero celebrar a Deus pela sua vida. Tem alguém? Dá um tchauzinho ali, ali tem um tchauzinho ali. Deus abençoe a vida da jovem. Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho aí, vai, 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 vai. Aleluia! Tem mais alguém que quer fazer essa volta, quer declarar essa volta ao Senhor? Ainda se está, dá um tchauzinho. Tem mais alguém? Se você nunca fez isso, se você nunca entregou sua vida a Jesus, nunca, você vem, você já veio, mas você nunca disse: Jesus, a minha vida eu entrego a Ti, o meu coração eu entrego a Ti, eu quero que Tu dirijas a minha vida. Se você quer fazer essa entrega hoje, nós queremos celebrar a Deus pela sua vida e testemunhar junto contigo essa decisão. Dá um tchauzinho para Jesus, diz: Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti hoje, eu nunca fiz isso e quero fazer. Quer fazer isso? Você que está em casa, manda no chat aí, diz: eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje, e nós queremos andar com você, nós queremos caminhar juntos na palavra, levantar a candeia, para que nós possamos andar na direção certa. Feche os seus olhos, vamos juntos orar. Diante de Ti, Senhor, nós estamos, e Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque Tu Te revelas para nós com amor e graça, e Tu nos direcionas, Senhor. E nós diante de Ti, Senhor, queremos nos posicionar e dizer que hoje é um marco nas nossas vidas, porque nós renovamos, Senhor, a nossa aliança contigo. Nós renovamos, Senhor, o nosso compromisso com a nossa vida que Tu nos destes. E nós queremos, através dos nossos atos, das nossas atitudes, Senhor, das nossas escolhas, glorificar o Teu nome. Dirige-nos, guia-nos, guarda-nos, Senhor, debaixo da poderosa proteção do Teu sangue, do sangue do Teu Filho amado, Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Guia-nos pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos andar de vitória em vitória, para a glória do Teu nome. Aplauda ao Senhor! Aleluia!